Olá, eu sou a professora Kátia Matos, coordenadora do Grupo de Apoio Psicopedagógico da Universidade de Iguaçu, o GAP. Hoje eu trouxe para vocês um convidado muito especial, o professor Laércio Martins, mestre em psicanálise, para um bate-papo, autoestima, viver bem. Bom, nós estamos sempre a voltas com 1000 situações, em várias tarefas que desenvolvemos ao mesmo tempo, e cada uma dessas tarefas, no nosso cotidiano, nos deixam recordações das quais gostamos de lembrar, e outras, muito pelo contrário, gostaríamos muitíssimo de não lembrar delas. E essa é uma questão mesmo de ser indivíduo, que é uma invenção moderna. A ideia de indivíduo aparece na modernidade. Em verdade, eu prefiro a palavra sujeito a indivíduo, porque estamos sempre sujeitados, e assim somos sempre sujeitos das nossas lembranças, dos nossos momentos e da forma com a qual nós lidamos com esses momentos. Interessante também destacar que a gente sempre nasce enredado, enlaçado em situações. Damos conta que estamos num determinado país e que então seremos portadores de uma certa cultura, de que falamos uma língua e estamos somos filhos de fulano e de ciclano, e isso é irremediável. E a partir disso, precisamos dar um sentido à nossa vida. E isso é bem interessante que a gente considere a partir do conceito de subjetividade, já que estamos falando de indivíduos e de estar sujeitado. Interessante é que Lacan é um intelectual bastante importante para a psicanálise, porque ele busca desvendar e compreender o que nos torna um sujeito. Ao passo que os seus contemporâneos tentavam destituir essa ideia, desmontar essa ideia, e negar efetivamente essa noção de sujeito. Também é importante que a gente destaque, para que a gente possa falar um pouco mais à vontade sobre autoestima, Freud. E Freud fala do eu, fala do id, chama de id, e fala também do supereu. Esse eu, ele divide em eu ideal, ao passo que Lacan, que é leitor profundo da obra de Freud, ele coloca que o eu ideal é um outro imaginário. Esse outro é com O minúsculo. E o ideal de eu, que é uma subdivisão do eu, é como um outro, como desejo. Também um outro com O minúsculo, O minúsculo. O supereu é algo que sempre se repete para nós, é uma espécie de freio de mão, aquilo que nos impõe, nos faz exigência, que me culpa. E ele advém da vontade dos nossos pais. Interessante que Lacan é tido como um intelectual que fala, por vários momentos, ele tem diferentes proposições e releituras da própria obra dele, o que o faz bastante versátil e às vezes um tanto complexo da gente entender. Eu estou me referindo ao primeiro momento de Lacan, quando ele utiliza a teoria de Saussure. Saussure já existia a linguística, ele se propõe a algo muito maior do que a própria linguística, a uma semiologia, e a ideia é poder explicar a língua na sua formação, na sua interação com outras línguas. É essa a proposta maior de Saussure. Lacan é um pensador e psicanalista fantástico. Ele relê toda a obra de Freud, né? E em relação ao termo alteridade, ele considera que a alteridade é um estrangeiro, um estranho para o sujeito, principalmente para o sujeito ainda não especificado, isso é, para aquele sujeito recém-nascido, que ainda não domina a sua própria língua, a sua própria cultura. E Freud trata o inconsciente com muita propriedade, no sentido que coloca que mais de 90% de nós
é inconsciente. Todas as nossas ações e o que nós falamos é movido pelo inconsciente. E o Lacan coloca o inconsciente como a linguagem do outro. Agora, o outro com letra maiúscula. Esse outro com letra maiúscula se diferencia com letra minúscula por ser o tesouro de todos os significantes. Isso é, a fonte de onde nós retiramos toda a nossa linguagem e condição de compreensão básica do mundo que nos cerca. Mais precisamente mesmo a nossa mãe. A mãe é um outro com O maiúsculo bem interessante. E para Freud, há duas formas diferentes de apreensão do próprio sujeito. Então Freud vê o consciente e o intencional, onde está a lógica e a razão. Lacan chama de discurso do self, discurso do eu. Freud também fala e dá grande propensão ao inconsciente e ao involuntário. Lacan chama de outro discurso, o discurso do outro, ao inconsciente e ao involuntário. Não se trata apenas, no caso de Lacan, de colocar uma nova nomenclatura, não é? Mas efetivamente dessa adequação a uma ciência nova e extremamente importante à época, que foi a semiologia. Se nós considerarmos a figura de uma casa, por exemplo, é diferente da imagem acústica que se tem dessa mesma palavra. Assim, o significado do significado é o sentido da palavra. Significado é também um conceito epistemológico usado por várias áreas do conhecimento, como a linguística, a própria semântica, a filosofia, a sociologia. E a definição do significado ela está sempre adequada à área de estudo. E o significante é a imagem acústica ou a manifestação fônica do signo linguístico. Saussure, de 1857 a 1913, que propôs a semiologia, ele coloca que o signo tem uma divisão. Uma é o significante, que é a parte material, concreta, a percepção da coisa. Por exemplo, uma casa, como vemos uma casa. Ao passo que o significante, que é formado pelas letras C, A, S, A, essa imagem acústica é imaterial, abstrata, mental. A questão é que ambas são indissociáveis, significante e significado, eles são inseparáveis, eles estão sempre caminhando para e passo. Se vem um, o outro, com efeito, também está presente. Então, é o signo que representa alguma coisa. A relação do significado com o significante é bastante importante frisar, é arbitrária. Não há uma determinação em relação de um ao outro. A cultura e a linguagem, quando introjetados, quando se estuda na escola, né, no primário, enfim, no ensino médio, aí sim se tem uma noção melhor dessa interação. Agora, porque tudo que é nomeado é batizado por uma palavra, também o é por uma ideia, por um conjunto de entes. Contudo, esse mecanismo parece funcionar, inclusive em quem não introjetou ainda a linguagem, isso é, no nascituro, num recém-nascido, numa criança de tenra idade, a despeito da língua que for, português, inglês, alemão, enfim, isso não importa. Daí, o inconsciente como sendo o outro como linguagem. Porque há uma convivência com os pais, e os pais passam a ser o grande e mais importante ponto de referência de qualquer um de nós. O nosso grande amor é a mãe de todos nós, e dela, e deles, principalmente dela, advém toda a nossa forma de ter uma base de pensamento que seria o inconsciente. Nesse caso, como a imagem acústica e a imagem da materialidade sonora são abstratas,
com o sujeito compreendendo, tendo vivência, isso também funciona para o nascituro. Quer dizer, sempre vão andar par e passo, significado e significante, entre mentes, sem um referencial material para o recém, ou melhor, para a criança na sua tenridade, né? Não no recém-nascido, mas na criança na sua tenridade. E isso é interessante falar porque algo vai ficar na criança, alguma coisa que não vai ter essa identificação uma com a outra. E isso vai formar um inconsciente que vai constantemente se buscar, se procurar, né? O curioso é que nesses dois tipos de fala que há, ou nós falamos do nosso eu, ou nós falamos de um outro lugar que não é o nosso eu quem fala, algo que parece nos escapar. E o curioso é que temos uma tendência a acreditar que estamos sempre no controle de todas as situações. Porém, às vezes falamos algo que nos soa diferente, um neologismo, uma ideia diferenciada daquela que costumamos ter dos entes ou das coisas. Mas o que parece por acaso, ou algo que escapou momentaneamente ao controle, para a psicanálise é fundamental, porque não há nada casual para a psicanálise, né? E aí está a tal da verdade, nessa casualidade. Interessante que quando Lacan vai analisar essa casualidade, ele considera o sujeito moderno, o sujeito, coisa que começa com Descartes, que é o pai da filosofia moderna, e com o seu cogito, né? Eu penso, logo existo. Isso é aquilo que norteia a nossa era. Entre mentes, Lacan, analisando ao cogito, coloca: lá onde penso, eu não existo. Porque, com efeito, o meu discurso é preparado. Eu uso a razão e a lógica. E, aonde eu existo, com efeito, eu não penso. O que corrobora com a ideia do Freud de que, naquilo que se diz que nos escapa, essa fala de um outro lugar, com efeito, ela traduz a nossa verdade. E que verdade é essa? Uma verdade inconsciente. Um bebê, quando chora, qual é o sentido do choro dele? São os pais que vão dar sentido ao choro da criança. Mas vão dizer, parece que é fome, parece que é dor de barriga. Mas esse sentido não é determinado por quem chora, pelo sujeito, e nesse caso, um sujeito em formação. Ele vai ficar com a marca de uma linguagem falada pelos pais, de um entendimento dos pais. Então, a criança vai preencher o seu desejo inarticulável, já que ele não sabe, não domina ainda a fala, né? Que só sabe expressar com o choro. Dessa forma, todo ser humano que aprende a falar dispõe de condição de realizar o seu desejo, mas como um nó na própria língua, segundo coloca Lacan. Há uma certa alienação, pois podemos desejar ou não desejar a mesma coisa, mas nunca a satisfação é plena. Quando conseguimos o que desejamos, um novo desejo que complemente aquele que desejávamos aparece. Já não é suficiente mais para nós. Estamos sempre à cata de algum termo, de alguma palavra que com efeito possa nos complementar efetivamente. E a gente nunca consegue isso. Então, esse discurso do outro, com letra maiúscula, via de regra, o outro materno, compõe o discurso, a expressão, a própria frase como lapso. Esse outro lugar de dizer. Daí,
Lacan formula que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, como nossos significantes. E o inconsciente sobre o qual não se tem nenhum outro tipo de controle. Ele quebra as palavras, as unidades da nossa própria lógica, da nossa própria ideia de controle e razão, e as recombina de maneira a se tornar um outro lugar de fala. E nossa formação psíquica está repleta da fala do outro. Pessoas, conversas de outras pessoas, dos objetivos, fantasias e aspirações dessas pessoas. Há um caso interessante de se destacar, o caso de 2 gêmeos. E o pai desses 2 gêmeos, a empresa na qual ele trabalhava, ofereceu a ele uma ida para a Inglaterra, para ele ficar lá estudando e trabalhando durante um ano inteiro. E os 2 gêmeos, um deles pensa e sente tristeza, porque julga que o pai dele o abandonará. Ele será menos importante, do que o trabalho. Ao passo que o outro, muito pelo contrário, fica muito feliz com a ida do pai para o exterior, dizendo, puxa, como o papai é inteligente, como o papai vai conseguir mais coisas para a gente, vai me dar mais presentes. E ambos convivendo dentro do mesmo teto, com os mesmos pais, dentro das mesmas situações. Então, isso é o inconsciente se expressando em um e outro. Assim, a gente precisa também falar um pouquinho, para falar de autoestima, de felicidade. E falar sobre felicidade tem a ver sobre escolher viver apesar de qualquer evento. Está repleto de nosso inconsciente a ideia de felicidade, a qual parece como algo não claro, mas que se impõe sempre para nós como uma busca. A felicidade plena seria a condição de satisfazer totalmente ao inconsciente, o que não é possível, pois nós não temos absolutamente condição de ter acesso ao nosso inconsciente. O nosso inconsciente é que tem completo acesso a nós. Como o que, quando falo, é um lapso para a minha razão, como é que ele pode ser preenchido de maneira total? Como é que, a despeito do inconsciente ser isso que me escapa e me toma, como é que eu posso tentar ser feliz com algo que não tenho como encontrar, que me encontra e me larga, e me conduz numa busca que nem eu mesmo sei propriamente o que é? Talvez aqui resida a própria condição da felicidade, a própria questão de nós podermos procurá-la. A ideia de que a felicidade é a condição de fazer o que bem quisermos não é pactuada pelos pensadores. Por exemplo, eu escolhi 2 aqui, Aristóteles e Epicuro. Para eles, a felicidade só pode ser obtida se houver renúncia de algum prazer imediato, de alguma satisfação imediata. Há necessidade de escolhas, as quais a psicanálise defende não serem possíveis de totalização. Nossas escolhas repletas de discursos do outro, com o maiúsculo, do desejo do outro como no ideal de eu, ou como no eu ideal, isso é, do outro imaginário, nos escapa como água na mão e nos coloca para sempre em marcha, efetivamente, à procura dessa satisfação. Então, escolher viver assim, a despeito de percepções tomadas como não positivas, é condição sine qua non para que seja possível vivenciar instantes ou buscar vivenciar percepções positivas. Será apenas uma questão de escolha? Se buscar essa ou aquela situação positiva ou negativa? Pessoas podem nascer com problemas crônicos e viver de maneira a motivar a todos a despeito disso, pela alegria e pela conduta, embora sofram. Aliás, todos sofremos.
O importante é que a escolha de como o discurso ou como o desejo do outro aparece para o sujeito é que o sujeito é quem tem a percepção do outro, a despeito de você ainda não ter um bom relacionamento, não compreender bem a sua própria língua e a sua própria cultura. O outro, como o caso dos gêmeos, um escolhe de uma forma, o outro escolhe de outra. Somos nós que, dentro do nosso inconsciente, por um motivo ou por outro qualquer, ante a linguagem, sem termos ali a imagem, mas só a imagem acústica, sem ter a materialidade do que seja um termo ou outro, tomamos aquilo como uma verdade inconsciente. E ela busca e aparece no meio do nosso discurso como palavras diferenciadas, como algo que não fala do meu eu, mas é um outro lugar de fala, que é esse discurso do outro. Então a vida se dá em movimentos de vai e vem, eventos nos trazem satisfações e até a ideia de felicidade. Porém, a felicidade em si, ela não é perene. Até mesmo porque, como diz Lacan no Seminário 17, precisamente na página 69, a felicidade é preciso dizê-lo. Ninguém sabe o que é. Mesmo porque não há um significado único para a ideia de felicidade. As satisfações são dispostas pelas situações e as situações nos escapam. Nosso inconsciente busca uma compreensão que não compreendemos efetivamente. Para alguns, tudo parece sem sentido na vida. Por uma situação física específica ou relacionais com os outros e consigo mesmo. Dessa maneira, autoestima é uma busca sem fim por algo além do que se busca, capaz de amenizar essa busca. Certos pontos merecem destaque para corroborar com essa ideia da autoestima. Primeiro, a amizade a ponto de confiar. O que se pensa, se diz, se sente, sem elaborações de lógicas, sem um discurso a partir do próprio eu, é fundamental para que o sujeito escute a si próprio. E dessa forma, ele pode implementar a sua autoestima. Uma outra é a vontade de buscar, sem descanso, o que é possível concretizar nos contornos do que se possui, material ou não. Isso possibilita uma limitação, uma delimitação, mais especificamente, das condições. E a aceitação dessas condições é parte integrante de uma boa autoestima. Também eu trabalho com profissionais, de fato capazes, na área psi, permitem, ao analisando, escutar também, da maneira melhor, mais técnica, a si mesmo. E com isso, compreender mais a si e aceitar mais a si. Isso é fundamental para a autoestima. E por último, separei aqui a condição de se tomar distância de situações não desejadas, ao menos na análise com alguém confiável, caso não tenhamos como nos afastar da situação, que muitas vezes não é possível, não é? Isso muito pode nos auxiliar. A gente mora dentro de uma casa e acha que conhece bem a casa, mas se a gente conseguir sair de dentro da casa e olhar a casa também por fora, com efeito a gente vai conhecer muito mais a nossa moradia, a nossa própria moradia. Assim, essas 4 condições demandam tempo e a aceitação da condição vivenciada, a princípio como a tônica da opção pela vida, por se continuar vivendo, a despeito, melhor dizendo, de qualquer vicissitude em seu processo de procura pela complementação pessoal. Sempre é possível momentos felizes, momentos de satisfação. A aceitação de si mesmo e do conjunto da situação na qual se vive é condição básica para a autoestima. Mesmo em condições adversas,
a proposta da autoestima é possível e demanda a proposta de acreditar em si mesmo, a despeito do inconsciente e das perspectivas do que seja a felicidade. A gente sabe que a ideia de felicidade ao longo do tempo varia. Fazer o bem é muito mais desejável para se alcançar a felicidade do que se buscar em si a própria felicidade. Quando se busca a felicidade, se pode incorrer na fatalidade de usar o outro como meio para se atingir a um fim buscado. Porém, apenas fazer o bem propicia que o recebamos de volta e a não se lançar mão do outro como meio, mas como um fim em si próprio. A autoestima não pode ser apenas um desejo, mas é sim uma prática de fazer o bem e de não agir em prol de situações e satisfações imediatas. A autoestima é a aceitação respeitosa de si mesmo. Nunca se baseia no que gostaríamos, nunca deve, melhor dizendo, se basear no que gostaríamos de ser, mas sim naquilo que com efeito somos. A aceitação de nós mesmos a despeito do inconsciente, que não é privilégio de ninguém, possibilita o alicerce forte da autoestima. Assim, a autoestima é um complemento maior do passe. Passe para Lacan é quando você acaba de fazer a análise. Porque depois que você acaba a análise, e há um momento que você percebe o final da análise, você vai perceber que o que de melhor a análise propicia é conviver consigo próprio, apesar de qualquer pesar. Então, eu vou deixar aqui para vocês algumas questões para que vocês façam uma reflexão sobre o tema, ok? Então, 3 questões. Primeira, qual é a importância da autoestima para tornar a sociedade eticamente melhor? Segundo, para você, a autoestima demanda uma amizade sincera para que ela realmente possa florescer? Amizade ao outro? Ter ao menos um amigo que você considere completamente, confie completamente? E terceira questão, você tem uma autoestima suficiente para considerar a você e ao outro no sentido de fazer o bem? Muito obrigado pela atenção. Professor Laércio, muito obrigado pela sua participação, por você ter disponibilizado esse tempo aqui conosco, dividindo esse cabedal de conhecimento com os nossos alunos aqui da universidade. Muito obrigado pela sua participação, em nome do Grupo de Apoio Psicopedagógico da Universidade. Obrigada.